Bem, falando agora de tipos de estabilidade, né, dando continuidade, vamos falar da estabilidade microbiológica. Ela se refere às preparações aquosas, principalmente, porque são as mais susceptíveis ao crescimento microbiano. Então, é fundamental prevenir esse crescimento. Então, muitas vezes, nessas populações aquosas se utilizam agentes antimicrobianos, ou então, como é que isso pode ser prevenido? Criação de um ambiente osmótico inapropriado para o crescimento microbiano, ou mesmo o ajuste do pH para valores mais ácidos, né, que são mais desfavoráveis para o crescimento de bactérias. Então, esse é um tipo de estabilidade que é bastante importante também. E aí, a estabilidade toxicológica, né, não é tão comum, mas pode acontecer do princípio ativo ou algum outro componente da formulação gerar produtos tóxicos, tá? Então, é importante, né, a gente também verificar isso, principalmente a compatibilidade de alguns princípios ativos com outros princípios ativos ou determinados recipientes, prevenindo a formação dessas substâncias que poderiam trazer essa toxicidade. E a que a gente vai abordar mesmo, né, mais profundamente, é a estabilidade química. Então, ela é mais importante, né, mais fácil de avaliar, onde a gente avalia a questão do teor. Né? Então, a gente tem ali o limite de 10% de decomposição, mas nós vamos ver, nossa, gente, nós vamos aqui ter bastante cuidado com esse limite de 10%, por quê? Porque vai depender muito do ativo, pode formar um produto de degradação que tem uma certa toxicidade, tá? Então, a gente tem que e também observar, né, que não ocorra outras alterações físicas que tornem a preparação farmacêutica inaplicável, como separações de emulsões, né, enfim, né, outras características que vão prejudicar o uso da forma farmacêutica. Bem, e aí a gente tem alguns fatores extrínsecos, né, que vão ali interferir na estabilidade desse medicamento, que é o tempo propriamente dito, né, o envelhecimento do produto, tá? E a gente vai ver lá a cinética de degradação num outro bloco desse conteúdo, dessa aula. E um dos principais é a temperatura, né? Então, obviamente, a temperatura ela acelera as reações físico-químicas e aí você vai ter o quê? Você vai ter grandes alterações, pode ter alterações dessas moléculas. Então, por isso que a temperatura ela é muito observada no acondicionamento desses produtos. E aí, claro, na produção, a gente tem que observar, né, se o processo não vai gerar muito calor que possa trazer aí a degradação desses princípios ativos. Durante o transporte também, né, então esses baús que vão levar esses medicamentos, né, a diversas cidades, isso também pode ser crítico ali para o medicamento e, obviamente, alguns têm que ser transportados sob refrigeração. A estocagem também, né, os almoxarifados, que é muito importante esse almoxarifado ter condições adequadas para a boa conservação desses medicamentos, né? A questão da luz e o oxigênio. Então, a luz, ela também ela é crítica principalmente para os fármacos que são fotossensíveis, né? Elas propiciam a geração de radicais livres e reações de oxirredução. A umidade também, que é muito importante, né? Que aí pode gerar um aspecto físico, contaminação microbiana, né? Crescimento até de fungos. O uso de revestimentos materiais absorventes, muitas vezes, né? Eles são importantes para prevenir essa degradação. A embalagem, né? É importante que se verifique se o meu medicamento ele é compatível com o material de embalagem, né? Que não aconteça nenhum tipo de interação. E, obviamente, micro-organismos, né, que tem que ter todo esse controle, né, principalmente deixar o ambiente ali, o produto isento de água, ou, no caso, usar uns sistemas de conservantes. Então, esses são alguns fatores extrínsecos que podem interferir ali na estabilidade de medicamentos. E os intrínsecos, né, ali dentro da formulação, algumas incompatibilidades físicas, onde pode ocorrer, por exemplo, precipitação, na minha formulação, separação de fases, né, no caso de emulsões, ou cristalização ali do meu princípio ativo e também compatibilidades químicas, né, que às vezes um determinado pH ele não é adequado para uma formulação, às vezes pode acontecer reações químicas, interações entre fármaco e recipiente, interações entre fármaco ou entre o fármaco e a embalagem. Então, são diversos fatores que têm que ser levados em consideração. Bem, e aí falando do parâmetro pH, né, o parâmetro mais importante que afeta a velocidade principalmente de reações de hidrólise,
em formulações líquidas. Então, muitas vezes se realiza um estudo de estabilidade, né, variando-se aí o pH do meio, para se encontrar um pH onde a gente tenha a maior estabilidade possível, né? Então, a gente vai ver que vários fatores, né, vão depender do pH, como a solubilidade, ela interfere muito o pH interfere muito na solubilidade de muitas substâncias, principalmente nas substâncias ácidas e básicas. Também a biodisponibilidade e a biocompatibilidade com a via de administração. Então, por isso que é bastante importante a gente verificar essa questão do pH. Pode usar tampão? Sim, mas o problema é que o tampão, alguns fármacos, eles também podem se decompor mais rapidamente em soluções tamponadas. Então, só se sabe isso realizando um estudo bastante minucioso de uma determinada formulação, né? A gente tem aqui um estudo dessa formulação, né, que foi feito em diversos valores de pH, e eles encontraram que o valor ótimo é aqui em torno de 3,5. Bem, e aí a temperatura, sem dúvida, né, o aumento da temperatura, ele causa um aumento significativo na velocidade de hidrólise de drogas em soluções. Então as moléculas, elas precisam de uma energia mínima, energia de ativação, capazes de promover colisões e favorecer as reações. E aí o que a gente tem, né, aqui lembrando lá da química básica, né, que você colocando temperatura no sistema, as moléculas vão ter maiores choques e, consequentemente, quanto maior o número de colisões, maior a velocidade dessas reações de formação de outro produto. Tudo que a gente não quer no caso das nossas formulações do medicamento. Então, oscilações de temperatura podem viabilizar mudanças também no retículo cristalino, decorrente de polimorfismo. Então, em alguns casos, você pode até ter essas mudanças das formas polimórficas, que não é desejado, né? Então, a gente já trabalhou ali, já falamos da questão do polimorfismo, e diferentes polimorfos podem ter características físico-químicas bem diferentes, principalmente na solubilidade. E é claro, se altera a solubilidade, altera a absorção e altera a biodisponibilidade e a eficácia do fármaco. Então a gente também tem que ter bastante cuidado com a formação de polimorfos. Bem, então de modo geral a temperatura, né, ela vai acelerar as reações químicas. A gente tem aqui um exemplo do nitrazepam, né, esse estudo que foi feito a várias temperaturas, né, a 45 graus, a 55, a 73 e a 84. E o que a gente observa, né, aqui umidade versus temperatura, que quanto maior a umidade e temperatura, maior é a taxa de degradação, né? Isso de uma maneira geral. Bem, outra coisa que também é importante é a gente conhecer a estrutura do nosso fármaco para ter uma ideia do comportamento dele, quais tipos de reações ele é suscetível a ocorrer no processo de degradação. Então a gente tem algumas funções, né? Então as funções álcool, por exemplo, ela é mais suscetível a sofrer reações de oxidação, a função éter, né, também aqui de hidrólise, aldeído, oxidação, cetonas também, ésteres, né, é o clássico, né, dos ésteres, sofrer uma degradação através da hidrólise, lactona também, né, as amidas, tá? Então aqui a gente tem basicamente esses 4 principais tipos de reações que são mais comuns no processo de degradação de fármacos, que são a reação de hidrólise, a oxidação, reações fotoquímicas, isomerização e polimerização. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Bem, na reação de hidrólise, né, elas são suscetíveis à quebra hidrolítica, ou seja, a presença de água, tá? E onde a gente tem presença de alguns grupos funcionais que são baseados na esterificação. Então, a gente pode esperar, né, é previsível uma hidrólise para moléculas que têm o grupo éster, grupo amida, lactona, lactama e imida. Então aqui a gente mostra, né, um mecanismo de reação simplificado da degradação do ácido salicílico, né, que a gente tem aqui essa quebra, né, desse éster formando o ácido salicílico e o ácido acético. Alguns exemplos, como a aspirina, né, o próprio AS, lactamas, como as penicilinas, né? Então aqui a gente tem um exemplo do clorofenicol. O clorofenicol, ele também é suscetível à reação de hidrólise. Então, quando a gente pensa em hidrólise, eu tenho que prevenir a água. Então, se a gente for lembrar, observar boa parte desses antimicrobianos, né, muitos deles nós temos essas formulações ou em pós para reconstituição ou em formas farmacêuticas sólidas, tá? Então não é interessante soluções orais desses antimicrobianos, né, como a gente tem ali, principalmente as penicilinas de uma maneira geral. Por quê? Porque eles são suscetíveis à degradação por hidrólise,
Então, formulações aquosas não são apropriadas para esse tipo de fármaco. Então, a gente acaba indo para formulações, né, onde a gente tem o menor conteúdo de água possível para prevenir a formação, né, a degradação do princípio ativo. Bem, aqui a gente tem esse quadro, né, que ele mostra alguns exemplos, né, como a gente viu, o ácido acetil salicílico, ele tem um grupo éster, então ele é passivo de hidrólise. O que mais que pode ser passivo de hidrólise? Procaína, tetacraína, cocaína, por também ter esses grupos éster. Aqui no caso da lidocaína e da cichonaína, a gente tem o grupo amida, que, claro, é uma hidrólise mais lenta, mas não deixa de acontecer em relação ao grupo éster. Clorofenicol, a benzoilpenicilina, né, eles têm grupos amida, então também suscetíveis a reações de hidrólise. Trazepam, clordiazepóxido, são lactamas, então também tem ali uma predisposição a sofrer reações de hidrólise. Cefalosporinas e penicilinas, né, por conter ali lactamas. A espirolactona, né, por ser uma lactona, também é suscetível a reações de hidrólise. E aqui, né, o meprobamato e o tibamato, também por ter o grupo funcional carbamato, que é suscetível à hidrólise. Então, só para chamar a atenção de vocês aqui, de alguns fármacos conhecidos, que a gente tem que evitar formulações que contenham água, porque a gente provavelmente vai estar ali propiciando a degradação desses princípios ativos. Então, como eu já falei para vocês, a maneira mais eficiente de prevenir a hidrólise é optar por formulações sólidas. Então, quando se deseja medicamentos em formas aquosas, a gente deve utilizar, né, ali um pH onde tem maior estabilidade. Então, a gente vai preferir trabalhar com formas sólidas, que é a maneira mais fácil da gente prevenir a reação de hidrólise desses princípios ativos que contêm esses grupos funcionais. Bem, a oxidação e redução, né, que é ganho ou perda de um ou mais átomos eletropositivos, né, átomos negativos, radicais ou elétrons. Muitas oxidações são reações de cadeia, então elas procedem lentamente sob a influência do oxigênio molecular. Então, um exemplo clássico, né, do ácido ascórbico ali sofrendo, né, reações de oxidação. Então a gente utiliza ele como antioxidante em muitos casos, né, ele vai prevenir, impedir, né, que outras substâncias importantes sofram processo de oxidação. Então, essa degradação oxidativa é uma das principais causas de instabilidade de algumas drogas, que contém, por exemplo, compostos fenólicos, né, como a morfina, catecolaminas, adrenalinas, alguns antibióticos e vitaminas. Então, aqui a gente tem um exemplo da reação de oxidação da vitamina E, tá? Onde você tem ali a formação de um epóxido, né, e depois a sua total oxidação. A isomerização também é um outro tipo de reações de degradação, onde você vai ter a conversão de isômeros, né? Então, dos isômeros, ou isômeros ópticos ou isômeros geométricos. No caso dessa conversão de isômero geométrico, eu tenho, por exemplo, a troca da configuração relativa espacial dos grupos que estão aqui em relação às duplas ligações etilênicas, ou seja, grupos cis e trans. Então, eu posso ter a degradação da trans, vitamina A, em cis. E a gente sabe que se a gente mudar essa isometria geométrica, o fármaco ele pode reduzir ou perder completamente a sua ação. E pior ainda, né? Aqui quando a gente tem uma isomerização óptica, quando a gente tem a mudança da configuração desse carbono assimétrico, né, o RS. Então, se você tem aí essa inversão quiral, também é um problema que pode ser ainda pior, né? E aí a gente tem que levar em consideração que cerca de 40% das drogas comercializadas são quirais. Então, essa é uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção. E a depender ali da maneira como a gente acondiciona o medicamento, temperatura principalmente, eu posso promover essa isomerização, né? Essa isomeria ótica, essa mudança de configuração. E a gente já estudou isso na química farmacêutica, como tem grandes diferenças, né? Normalmente, a ação de um enantiômero em relação ao seu par enantiomérico, tá? Bem, então aqui são alguns exemplos de fármacos que podem envolver isomerização, como a adrenalina, né, que pode formar um racemato em soluções de pH baixo, é claro, você vai ter uma queda da atividade. Cefalosporinas também pode ter isomerização reversível, meio básico, com consequente inativação. Pilocarpina, né, pode sofrer hidrólise básica e em seguida uma epimerização, formar um epímero, e isso tem como consequência a inativação da pilocarpina. Tetraciclinas também pode sofrer um processo de epimerização em condições mais ácidas, onde você vai ter a redução da atividade, e a vitamina A, isomerização cis-trans, e aí você tem uma queda da atividade. Bem,
algumas reações de polimerização, né, que é a formação de polímeros ou dímeros, né, então são reações que uma ou mais moléculas elas vão se combinar para formar um dímero, né, duas, né, ela duplicada, ou polímeros, né, de formas mais complexas. Então, em geral, acontece quando você tem soluções concentradas durante um longo tempo de estocagem, tá? Então, muitas desses polímeros, dessas reações de polimerização, causam agentes antigênicos que vão promover aqueles choques anafiláticos. Por isso que é muito comum essas reações anafiláticas com alguns derivados da penicilina. Então, eles comumente formam dímeros, e esses dímeros eles são altamente, né, anafiláticos. Então aqui a gente tem um exemplo da reação de dimerização da ampicilina. Então duas unidades de ampicilina se ligam para formar um dímero. A gente também tem outro tipo de dímero, que é a oxidação e dimerização do captopril, formando esse disulfeto de captopril, que não deixa de ser um dímero. Então ele sofre uma reação de oxidação e seguida uma dimerização. Então aqui nós temos um exemplo de um cromatograma, né, onde ele mostra a matéria-prima aqui do captopril. Então aqui o pico do captopril, esse pico menorzinho aqui do disulfeto de captopril. Reações fotoquímicas também, a luz também pode trazer aí alguns fármacos, né, a sofrerem degradação fotoquímica, e essas reações elas podem gerar, né, isomerização, polimerização e ciclização de alguns compostos. Então isso pode acontecer tanto quanto fármacos, quanto também em relação a excipientes. E aí a gente vai falar um pouco mais à frente dos estudos de fotoestabilidade. Então eu tenho que verificar se o meu princípio ativo ou se minha formulação ela é fotossensível, porque se ela for, claro, eu não vou deixar de comercializar, mas eu vou ter que ter um outro cuidado, principalmente em relação à embalagem e às recomendações de armazenamento desse tipo de produto. Então, normalmente são feitos testes de luminosidade, testes padrão, para verificar, né, isso. Então, esse teste ele é feito no ativo, né, no IFA, ele é feito no produto fora da embalagem, né, o produto ali exposto, que a gente tem que imaginar, né, diversas situações que esse medicamento pode estar suscetível, né. Então, às vezes a pessoa abre e deixa lá o comprimido solto fora do blister, né, também na embalagem intermediária e no produto final. Então, a gente vai falar um pouco mais à frente desses estudos de fotoestabilidade. Bem, então entre os compostos possíveis, né, mais passíveis de sofrer fotodecomposição, a gente tem os neurolépticos, como a fenotiazínicos, a hidrocortisona, a prednisolona, riboflavina, o ácido ascórbico, o ácido fólico, a hidroquinona. Então, é recomendado que a gente comercialize, por exemplo, em embalagens fotoprotetoras, né? Então, muitas vezes esses blisters laminados, eles, né, quando você vir um medicamento no blister laminado, não é porque é mais bonitinho, né, para enfeitar, provavelmente esse fármaco ele é fotossensível, por isso que ele não vem num blister transparente. Então já fica a dica, se você vir, né, se você estiver fazendo uso de um medicamento que vem nesse tipo de embalagem, você já vai ter uma atenção maior em relação a expor esse comprimido, por exemplo, né, tirar ele do blister e deixar ele exposto. Então ele provavelmente ele é suscetível sim à fotodegradação. Então, ou então em formulações líquidas a gente utiliza o vidro âmbar, né? O vidro âmbar ele também impede ali a entrada principalmente de luz, né, ultravioleta. Então ele também vai prevenir ali a fotodegradação. Então um exemplo clássico, gente, é da hidroquinona. A hidroquinona ela é muito fotossensível, tá? Então, normalmente na manipulação a gente tem que ter bastante cuidado ali, 30 a 60 dias no máximo para utilizar esse tipo de formulação. Aqui é um exemplo de uma formulação que eu adquiri, né, onde na formulação tinha aqui a hidroquinona a 5%, né, e outros, aqui o ácido retinóico, tá, outras substâncias. E o que aconteceu? Eu recebi essa formulação, assim que eu abri ela com uns 15 dias, estava amarelo mostarda. E agora eu fiz uma foto para vocês, eu guardei de lembrança justamente para ver essa aula, tem um ano e pouquinho. E olha só como é que ela está, preta, né? Ela ficou completamente escurecida, isso por conta da hidroquinona. Eu entrei em contato na época com a farmácia de manipulação e eles manipularam uma outra formulação para mim. Substituíram, mas eu guardei essa para fins didáticos, né? Tanto que aqui não tá, né? Eu não estou mostrando o nome da farmácia, nem do médico que me prescreveu, mas é um exemplo que eu tenho aqui em casa até hoje, eu guardei especialmente para essa aula. Bem,
Então, a velocidade de reação química de um fármaco pode ser afetada por diversos fatores, como nós já falamos, o pH, algumas substâncias são mais estáveis em determinado valor de pH, a natureza do solvente, observar o favorecimento de formação de produtos, né, em relação à polaridade dos solventes, a reatividade, né, frente a alguns fármacos, o controle do conteúdo de oxigênio, então às vezes é importante, isso também é uma estratégia. A questão principalmente do conteúdo de água, a gente viu que a água realmente é um dos fatores que mais propiciam aí essa degradação. Então formular sempre que possível fármacos instáveis, né, em solução, utilizar a reconstituição extemporânea. Então é uma estratégia bastante interessante, tá? Às vezes utilizar sílica, volta e meia a gente compra, né, ali alguns medicamentos e vem aquele saquinho de sílica justamente para prevenir a umidade. Ou às vezes recorrer ao uso de antioxidantes para inibir a oxidação, dependendo da formulação. A temperatura, né, durante tanto a produção quanto a estocagem, ter um controle de temperatura para evitar o aquecimento, né, nesses processos, principalmente alguns produtos termoláveis. Bem, e aí a gente tem, né, interações que podem também acontecer entre o fármaco e o recipiente, tá? Então os mecanismos de decomposição de estados sólidos, né, eles não são bem conhecidos, então existem guias ali, compêndios, onde você vai ver essa compatibilidade de recipientes com o fármaco. Então, muitas vezes, o que pode afetar esses recipientes pode agir como um catalisador de superfície, eles podem alterar o pH da fase líquida, pode reagir diretamente com o fármaco, pode modificar a sua forma cristalina ou formar complexos de solubilidade em água diferente do original. Então, um exemplo clássico aqui de incompatibilidade entre fármaco e recipiente é o captopril com estearato de magnésio. Então, o captopril, na presença de estearato de magnésio, forma aquele produto de degradação que nós vimos, que é o disulfeto de captopril. E isso você tem que consultar nesses compêndios. Interação fármaco-fármaco também é importante a gente verificar, né, se não vai ter alguma incompatibilidade também nesses compêndios. E aí você tem aqui alguns exemplos, né, de compostos são incompatíveis, amilorida e furosemida, vitamina C mais vitamina B12, você vai ter a redução da vitamina B12. Então, aqui são alguns exemplos. E também com a embalagem. Então, a embalagem também é bastante importante, a gente utilizar, por exemplo, vidro âmbar para excluir a luz num comprimento de onda menor que 470 nanômetros, né? Então, isso é bastante importante para produtos que são sensíveis à luz. E aí a gente, né, deve monitorar, né, em todos os estágios, né, na pré-formulação, na seleção dos recipientes que nós vamos utilizar na formulação, no desenvolvimento, né, todo o processo de desenvolvimento, avaliar a embalagem que seja mais adequada, o método analítico, né, que a gente vai utilizar, tem que ser seletivo e sensível, e as recomendações que são apropriadas de condição de estocagem. Bem, na próxima aula nós vamos começar um pouquinho falando do estudo, né, crítico da estrutura de um fármaco e tentar imaginar ali os possíveis rotas de degradação.